Pois é, gente, que bom que nos encontramos mais uma vez nesse início de semana, que estejamos alegres, que possamos buscar essa condição de tranquilidade, de harmonia que nos envolve nesse momento, para que continue conosco durante toda a semana. E qualquer dos nossos irmãos, companheiros, amigos, ao aproximarem-se de cada um de nós, está tendo um retorno aí, viu? Ao aproximarem-se de cada um de nós, possam sentir também essa tranquilidade, essa paz, e que nós possamos dizer-lhes, mostrar-lhes, enfim, vivenciar em todos os momentos da nossa existência essa harmonia, essa paz, essa tranquilidade que desfrutamos agora, nesse momento em que viemos nos ajudar um aos outros, na busca do conhecimento da doutrina dos Espíritos e do Evangelho, do Divino Amigo das nossas almas, o nosso meigo Rabi Nazareno. Que ele permaneça com cada um de nós e da melhor maneira nós possamos desfrutar da sua companhia. Que assim seja. Gente, hoje somos eu, Val e Ivone. Clécio nos avisou, né? Vamos vibrar também pelo trabalho de Clécio, que ele está fazendo uma live, acredito que para o CELAC, né? Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa, quando o CELAC está fechado, aí quando Itamar está aqui em Juazeiro, ele se utiliza do salão do CELAC. Eu estou aqui, não consigo me utilizar do salão do CELAC. Aí Itamar vem, abre o CELAC e faz as lives dele lá de dentro. Ainda fica assim, vocês conhecem esse mural aqui, ó, vocês sabem onde é que eu estou? Né, Itamar? É que lá no posto a internet é horrível, aí eu tenho que escapulir para a cidade. Aí na cidade, para não ficar na rua, eu vou lá para o CELAC. Aí eu faço live para o CELAC dentro do CELAC, só que só tem os espíritos. Você deve ter encontrado muito meu amigo Tomé por lá já. Então vamos, né? Aí eu vou pedir para Alex, tu controla o tempo, Alex? Como os textos são muito grandes, o meio de Val são muito grandes, tu dá 15 minutos, tá? Para a gente, o de Ivone também, aí a gente fica com 5 minutos e vamos nos organizando aqui. Bom, gente, Kardec vai começar a falar sobre o sobrenatural, sobre o maravilhoso, e ele vai começar fazendo um questionamento interessante, quando ele vai dizer que algumas pessoas, né? Algumas pessoas questionam e dizem que a crença dos espíritos é alguma coisa sobrenatural, né? E porque o homem se apegou ao maravilhoso, é que ele acredita nisso que é sobrenatural. E Kardec vai dizer assim, mas olha, a crença dos espíritos não é de agora, é de muito tempo. Está praticamente isolada, está praticamente em todos os cantos do mundo. Não é crença isolada de uma determinada civilização, de um determinado povo. E o que é, então, o sobrenatural? O que é o maravilhoso? Você pode nos dizer? E eles vão pensar que é o contrário. Eles vão dizer, então, não, tudo que é maravilhoso, sobrenatural, é o contrário às leis da natureza. E Kardec, então, vai perguntar, então, nós conhecemos tão bem essas leis, né? Será que nós, os homens, podemos traçar o limite dessas leis? Então, prove, se vocês podem traçar o limite dessas leis, você prove que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Se você pode provar, né, e que nem pode ser uma dessas leis, aí a gente pode, então, começar a conversar de alguma forma que você vai ter uma coisa que possa me convencer, né? E ele vai dizer que, acompanhando a doutrina dos espíritos vêm nos dizer que o pensamento é um dos atributos do espírito.
a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar os sentidos e, em consequência, de transmitir o seu pensamento, resulta, se assim nós podemos nos exprimir, da sua constituição fisiológica. É uma capacidade que o espírito tem. Portanto, se é uma capacidade que o espírito tem de executar determinada ação, esse fato não pode ser tido como maravilhoso, nem como sobrenatural. Mas alguns ainda vão dizer assim, quer dizer então que um espírito pode levantar uma mesa e sustentar no espaço se há algum ponto de apoio. E isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Kardec diz sim, da parte que você conhece, da lei conhecida. Porque nós também podemos levantar uma mesa. Nós também, encarnados, não estamos... É uma mesa pequena, né? Lógico. Nós não estamos vencendo a lei da gravidade. Como é que nós tiramos uma coisa do chão, né? Nós temos que imprimir uma força no objeto que seja maior do que a atração que a Terra exerce sobre o objeto para que possamos tirá-lo do chão. Essa atração que a Terra exerce sobre o objeto e que também o objeto exerce sobre a Terra é o que nós vamos chamar da lei da gravidade e lei de ação e de reação. Então, Kardec vai dizer, ora, também não conseguiram prender o gás dentro do balão. E quando você esquenta o gás não conseguiu imprimir uma resistência à lei da gravidade e o balão começa a subir? Então, o que é que tem maravilhoso nisso? Se você consegue explicar. Então, os adeptos do maravilhoso, do sobrenatural, vão dizer assim, então me diga que existe algum gás, mesmo que eu não conheça, que permite que tal fato aconteça, né? De você poder levantar a mesa ou mexer na mesa. E Kardec, então, vai falar assim o seguinte, olha, como é que, então, há 100 anos atrás, há um século atrás, da escritura do texto, né? As pessoas iam ver o telégrafo, né? Ou um telegrama, que a 500 léguas de distância, ou seja, 3.000 quilômetros, a informação ia e voltava em frações de segundo ou de minutos, né? Como era que isso podia acontecer? E vendo essa situação de Kardec aqui, gente, eu fiquei pensando aqui, imagina esse pessoal do maravilhoso e do sobrenatural que Kardec está discutindo aqui, se eles pensassem hoje na construção se eles vissem hoje o Canal da Mancha, né? Que pegaram aquele largo, o canal no Estreito de Dover, entre a Inglaterra e a França, fizeram por baixo d'água aquele túnel, né? Que liga os dois países uma distância de 50 quilômetros e consegue atravessar em menos de 1 hora, né? Num trem, no metrô. Imagina essa situação. Então, se a gente não prova a intervenção do espírito, se eles não conseguem entender a intervenção dos espíritos pela execução do fenômeno, eles vêm nos dizer que é o sobrenatural. Aí Kardec vai dizer o seguinte, olha, o sobrenatural e o maravilhoso pode ser resumido na sua expressão mais simples. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Pronto. Se nós observamos os fenômenos ditos espíritas, deram provas de inteligência, que tem uma causa fora da matéria, e que essa inteligência não é dos assistentes, e que é o resultado de uma experiência e está fora dos assistentes, e desde que esse princípio, esse agente não era visto, seria um ser invisível. Foi então que, de observação em observação, chegou-se a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito, não é senão a alma dos homens que tiveram vida corpórea e que a vida despoja do seu grosseiro envoltório, visível, deixando-lhe apenas um envoltório invisível em seu estado normal. Mas o envoltório em seu estado normal, ele tem algumas propriedades fisiológicas, como Kardec disse aqui atrás, né? Como o pensamento e a capacidade de impressionar os sentidos, né? Que é o atributo desse ser que não está encarnado. E Kardec diz mais, olha, a existência desses espíritos não é um sistema que uma pessoa criou, que alguém disse ali, outro acreditava, não. E nem uma hipótese imaginada para explicar o fato. É o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma.
Negar esta causa, ou seja, o espírito ou a existência do espírito, é negar a própria alma e seus atributos. Aí Kardec vai dizer mais. Aos olhos daqueles que só acreditam na matéria como a única força da natureza, tudo quanto não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Mas se o sobrenatural é motivo de superstição para alguns, o que é que a gente vai pensar então das religiões, ou da religião fundada na existência de um princípio imaterial? Então, a religião seria um tecido de superstições. Seria uma gama de coisas sobrenaturais, uma gama de coisas maravilhosas. Se a gente nega a existência desse princípio imaterial, por que é que a gente tem religião? Porque todas as religiões acreditam que existe alguma coisa além do corpo, que o corpo morre. A maioria das religiões acreditam que quando o corpo morre, alguma coisa subsiste. E esse princípio que subsiste, ele não é material. Então, Kardec aqui chama a atenção, né? De duas, uma. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, ele é para o bem e para o mal. E se é falso, também. Não é melhor para os que não sabem, para os ignorantes, do que para os esclarecidos, não. O princípio tem que ser o mesmo. Então, tudo que é o maravilhoso, eles vão dizer, decorre da existência da alma. São, pois, consequentes, eles que pensam que a alma não existe, então eles deviam pensar nisso. Então, como eles não acreditam ou não querem acreditar que o espírito tem essa capacidade de executar essas funções, eles vão dizer que o maravilhoso é um absurdo. Pronto. Maravilhoso é que é um absurdo. E se o espiritismo se apoia nesses fatos maravilhosos, o espiritismo também chega a ser um absurdo. Então, eles não precisam mais de nada. Eles têm o argumento, eles são o advogado, o promotor e o juiz. Se você apoia os absurdos, né? Então você também é absurdo. Aí Kardec vai dizer, ora, como é que vocês estudaram, né? Como foi que vocês fizeram pesquisas eruditas, juntou aí a ciência e foi estudar aí os convulsionários de Saint-Médard, né? Que está lá na Revista Espírita, a gente já viu, e Itamar de vez em quando fala aqui, que as pessoas iam visitar o túmulo do padre e manifestavam aquelas convulsões, aquelas coisas todas. Como é que você vai justificar a repressão que o governo francês fez aos camisards das Cevennes? Aqui eu converso a você, gente, a minha completa ignorância é que eu nunca ia saber quem eram esses camisards. Esses protestantes, esses huguenotes, esses camisards das Cevenas. Ou ainda as religiosas de Ludum, né? As religiosas de Ludum, eu já tinha visto alguma coisa há um tempo, que um padre de determinada região se envolveu com algumas mulheres da cidade e eles foram fazer lá uma denúncia desse padre e usaram a madre priora de um convento para justificar, para dizer que tinha sido assediada, que esse padre tinha pacto com o demônio, essas coisas tudinho. E quando a história da Madre Superiora começou a ficar contraditória, quando começaram a duvidar da Madre Superiora, todas as freiras do convento, involuntário ou voluntariamente, começaram a manifestar também convulsões, dizendo que também tinham sido tentadas pelo padre essa situação todinha, né? Então, se vocês conseguirem estudar todos esses fatos e conseguem explicar, né, que vocês dizem que foram patentes de fraude, que ninguém contesta, isso é que o Espiritismo vem fazendo. Mas tais histórias são o Evangelho do Espiritismo. Kardec não diz? Só os partidários negaram que o charlatanismo tenha explorado certos fatos em proveito próprio, que a imaginação tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado. Então, ele vai dizer que o Espiritismo também tem cuidado com esses acontecimentos. Não só eles, esses eruditos, esses ditos cientistas, os religiosos, os políticos daquele tempo, mas o Espiritismo faz justamente essa separação. Aí coloca, muitos críticos só julgam o Espiritismo pelos contos de fada e pelas lendas populares, que são as suas ficções. Seria o mesmo que julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias.
Aí aqui eu coloco aqui na vidinha de cada um de nós, no que a gente tem estudado continuadamente, né? Porque o acontecimento histórico é um fato, se estuda, tem as academias, tem todas as situações para fazer esse levantamento histórico de todas essas coisas, e nós temos alguns romances históricos mediúnicos que acompanham a história ali, mas quem sabe se falam ou não a história, como obviamente deve ter acontecido, né? Então, Kardec vai continuando, que não aceita os fatos, o Espiritismo não aceita esses fatos reputados como os maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de um grande número desses fatos e o ridículo de certas crenças, que aí sim constitui para o Espiritismo propriamente como uma superstição. Aí Kardec, levando disso aqui, ele vai lá para frente e vai falar sobre as levitações de São Cupertino, né? E vai dizer, olha, o fato acontece e vocês o estudaram. Eu também presenciei o fato com o Douglas Hume, né? A gente presenciou, a gente estudou tudo isso aqui. E como que nós vamos falar, então, das manifestações de Estela? Eu não estou achando o nome aqui, que eu estou seguindo. Espera aí. As de Salete, né? As manifestações de Salete. Gente, Salete, esse lugar, Salete, é nos Alpes, a 1.800 metros de altura. E tem um convento lá, né? Aí três crianças, uma criança, quer dizer, disse que viu uma aparição, que Nossa Senhora apareceu, pronto. E que Nossa Senhora tinha contado um segredo para ele. E o bispo disse assim, olha, se contou o segredo para você, você tem que contar para mim. Porque eu que sou representante de Deus aqui na face da terra, como é que você tem que saber? Eu não tenho que saber. E começou uma confusão. Alguns tomaram partido da criança, outros tomaram partido da igreja, mas a população, no fim das contas, venceu. Hoje a cidade é palco de peregrinação. O segredo deve ter sido contado lá para o padre. O bispo aceitou essa coisa todinha e está lá funcionando até hoje. Aí Kardec diz, 1 minuto. Aí Kardec diz assim, olha, que a aparição acontece, acontece. A gente sabe que acontece. Agora, se lá apareceu a Nossa Senhora, como ele diz, aí não é problema do Espiritismo. Aí vão se investigar, vão atrás e vão fazer essas coisas. Então, Kardec leva nesse sentido, que embora os fatos possam acontecer, as pessoas vão acreditar da forma que querem. Uns vão achar sobrenatural e maravilhoso, ao passo que o Espiritismo vai passar o tempo todo mostrando que aquilo ali é passível sim de acontecer e estuda as relações dos acontecimentos e os efeitos que acontecem depois disso. Meu tempo, fui. Ainda ficou devendo 10 segundos, viu? Pode começar. Sou eu agora, pode? Alex? E o que é que ele travou o Alex, foi? Não, pode começar, Val. Ah, tá. Manda o meu antecessor consertar o óculos, porque se acha novinho e não está conseguindo enxergar. Já está com a síndrome do braço curto, já. Já foi, viu? Obrigado. Já foi consertar. Mas Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui ao artigo e é interessante dizer que Kardec coloca o maravilhoso sobrenatural antecedendo o meu artigo, exatamente porque aqui ele vai falar da história do maravilhoso do sobrenatural. E ele começa com o artigo do Luiz Figuer, né? Ele vai falar desse Luiz Figuer, falando sobre o artigo dele, e ele vai dizer que, e a gente vai entender quem é Luiz Figuer,
que foi um jornalista, um cientista francês. Ele fez grande sucesso na França devido aos livros dele, aos livros dele, e ele também tinha muitos artigos que buscava tornar a ciência algo acessível para todas as pessoas, para um público mais amplo. Porque a gente sempre vê que a ciência é sempre para um grupo seleto, né, de conhecedor, que sabem ler artigos científicos. Ele não. Ele era professor de química na Escola de Farmácia de Paris, e o Louis Figuier, ele foi um dos mais bem-sucedidos. Aí vai se falar que ele foi um vulgarizador das ciências, porque ele queria que todo mundo tivesse acesso às ciências, ele não queria que apenas a academia, né, tivesse acesso. E aí Kardec vai trazer esse primeiro artigo. E nesse primeiro artigo, Kardec vai nos falar, antes de iniciar o artigo propriamente dito, o artigo do Louis Figuier, que propositadamente ele nos coloca um outro, como eu já disse, antecede o do maravilhoso e sobrenatural. Por que Kardec ele faz isso? E aí ele vai dizer que é exatamente porque ele gostaria que a gente pudesse fazer uma melhor, ele gostaria de fazer uma melhor abordagem. Nós, né, para a gente poder fazer uma melhor abordagem, quando a gente lesse o do Louis Figuier, que a gente tivesse lido antecipadamente do maravilhoso e do sobrenatural. E ele vai nos dizer que muitos adversários da doutrina espírita aplaudiram o artigo do Louis Figuier. E, porém, ele vai nos dizer também, Kardec, que se essas pessoas que aplaudiram o artigo, se elas não fossem sérias, elas veriam que o espiritismo, cedo ou tarde, ele poderia, era algo que, como é que se diz? Ele diz assim, que cedo ou tarde era a melhor coisa que poderia vir para a sociedade. E aí ele vai continuar nos falando, vai falar que o povo, né, essa cegueira apaixonada, ele vai dizer, dessas pessoas, e aí ele vai voltar para o senhor Figuier. E ele vai dizer que pensou ser ele alguém digno de crédito e uma pessoa séria, mas que ele não era. Ele, então, vai trazer a divisão do artigo, que ele vai tratar, e vai trazer a história de Urbain Grandier. E aí ele vai nos dizer, e quem é Urbain Grandier? Ele foi um sacerdote francês, católico, foi queimado na fogueira, ele foi condenado por bruxaria. Esse padre foi queimado vivo após ele ter sido acusado de bruxaria. Lá das religiosas que Rian acabou de falar, das religiosas de Loudun. Essas freiras, ele começou a falar da história, né? Eu só vou acrescentar que a possessão, houve de fato uma possessão das freiras, dessas freiras, lá de Loudun, porque foi um suposto conjunto de possessões demoníacas que ocorreram nessa cidade de Loudun, na França, em 1634. E esse caso envolveu essas freiras ursulinas de Loudun, que foram alegadamente visitadas e possuídas por demônios. Kardec vai continuar nos dizendo que, além desses 4 volumes, traz também, o Figuier vai trazer no artigo dele, a questão das mesas girantes, porém, ele nos trará uma visão do todo. Ele não vai pegar as partes mais pequenas, detalhadas. Nos primeiros 2 volumes, ele vai dizer que o Figuier ele tenta provar que as paixões humanas, o charlatanismo, eles se fizeram presentes nos fatos espíritas e que ninguém contestou, e que os espíritas deveriam sim agradecer ao Louis Figuier por essas advertências que ele vem colocar. E Kardec vai nos elucidar que, de fato, para fazer um serviço desse, né, apontar os problemas, nada melhor que os inimigos. Porém, ele vai nos dizer que, às vezes, os inimigos, eles veem mal onde não há algo que realmente está mal. E Kardec vai dizer, isto sim é um problema.
E ele vai nos esclarecer que, para, de fato, a crítica ser acertada, aquela pessoa que realiza a crítica, deveria estar destituído de qualquer preconceito ou de qualquer ideia preconcebida. Senão a crítica, Kardec vai ser muito enfático nisso, ele vai falar várias vezes, a crítica não vai passar apenas de um ponto de vista. Aí ele vai dizer, ele vai continuar nos dizendo que lá no prefácio, o senhor Figuet, ele só se ateve ao fato das mesas girantes, no prefácio do artigo dele. Ele só falou da questão das mesas girantes, ou ele julgou apenas pelos pontos absurdos, denotando que ele não conhecia de fato o espiritismo. Ele não se aprofundou ao estudo da doutrina espírita. E assim, como ser ele imparcial, Kardec, então, vai nos trazer o prefácio da obra de Figuet, onde o mesmo coloca ser a crença nas mesas girantes uma alucinação. E eu não vou ler porque eu já trouxe esse resuminho aí, mas está lá, né, no artigo. E aí ele vai dizer, mais uma vez, Kardec vai lembrar de duas pessoas, né? Ele vai lembrar do senhor X e do Joubert de Lamballe, né? Que lá, lembra que a gente estudou em 1859 a teoria do músculo estalante. Kardec vai trazer esses dois, né? E ele vai falar que eles dois erraram nas suas teorias e que o senhor Figuet apenas participou de uma sessão, uma única sessão, foi a qual ele participou, sem ao menos se debruçar o estudo dos fenômenos espíritas, e que iria, por essa única participação, julgar todo o conjunto da obra, daquilo que a doutrina espírita traz. E que ele precisa fazê-lo para Kardec, que o senhor Figuet precisa estudar o espiritismo, para que Kardec ele possa vê-lo como alguém realmente sério, que tem seriedade nas suas colocações. Senão, Kardec continua falando que seus julgamentos não irão passar de opiniões pessoais destituídas de qualquer valor. E aí ele vai dizer que o que a gente precisa fazer quando estudar uma ciência, quando a gente tiver consagrado um tempo moral necessário, quando a gente realmente tiver assistido a milhares de experiências, quando a gente tiver, de fato, dado conta de todos os fatos, e aí ele diz, sem exceção, quando a gente tiver comparado todas as teorias, aí Kardec diz, aí sim, você pode estender, colocar uma crítica judiciosa, mas enquanto você não fizer isso, ele vai dizer que aquilo que você está falando não passa de uma opinião pessoal. E ele continua nos falando, então, por dedução lógica, ele vai nos colocar uma sentença, né? Aí ele diz, se ele não admite o espírito, também não admite o espírito fora do corpo. Não admitindo a causa, consequentemente, ele não vai admitir o efeito. E aí Kardec vai trazer, então, algumas profissões de fé para poder ver se Figuet as colocaria no seu livro. Aí ele coloca algumas, que se Figuet colocasse, creio num Deus autor de todas as coisas, providência de Deus, na existência da alma que sobrevive ao corpo, admitindo a alma sua sobrevivência, creio que não seria nem conforme a justiça, nem conforme a bondade. E, por último, ele diz, se a alma do mal e do bom não são tratadas do mesmo modo, alguns são felizes, outros infelizes. Isto é, não recompensadas ou punidas segundo as suas obras. E aí Kardec continua e diz, se o senhor Figuet fizesse essa profissão de fé, aí ele diz, nós lhe diríamos, esta profissão é a de todos os espíritas, porquanto, sem isso, o espiritismo não teria nenhuma razão de ser. Mas, se a resposta do senhor Figuet fosse negativa, caso ele negasse ou fosse ambíguo na sua resposta, Kardec diria, então, que ele não tem competência para falar do espiritismo
e que ele mesmo não é imparcial e traz as ideias já pré-concebidas, e que o mesmo, ou seja, o senhor Figueiredo, precisa conhecer o assunto antes para poder se dedicar. E aí ele vai falar, ele diz assim, ele faz um resumo que eu achei interessante, eu vou ler aqui. Ele diz: não sou juiz mais competente em matéria de espiritismo do que o muçulmano em assuntos da religião católica. Vosso julgamento não seria imparcial e, em vão, negaríeis albergar ideias preconcebidas, porquanto tais ideias, em vossa própria opinião, diz respeito ao princípio fundamental que rejeitais a priori, antes de conhecer o assunto. Então, Kardec vai falando sobre isso, discorrendo sobre isso, e ele traz, então, nos mostrando a questão do segundo parágrafo, né, do artigo, que ele diz que o prefácio foi organizado e ele vai trazer, vai destrinchar o artigo e continua fazendo algumas ponderações. E aí ele vai falar o seguinte, que ele gostaria de dizer que é por uma instintiva e injustificada desconfiança das suas forças que o homem é levado a colocar acima de si forças invisíveis que se exercem numa esfera inacessível. Reconhecer que o homem é tudo, que pode tudo e que acima dele não há, salvo engano. Isto não é apenas materialismo, e aí ele continua, mas é ateísmo. Então, ele vai fazendo essas colocações aí para o Luiz Figueiredo, e ele vai dizer que ele vai fazer uma confusão das crenças religiosas, vai confundir os milagres, e vai também confundir a varinha mágica, porque para o senhor Figueiredo, sai da mesma fonte da superstição e da crença do maravilhoso. Então, que ele não leu de fato, não conhece o espiritismo. Aí ele diz o seguinte, que o maravilhoso é, sim, a ideia fixa do senhor Figueiredo, é o pesadelo dele. Ele vai ver o maravilhoso, o sobrenatural, por toda a parte, onde haja algo que ele não compreende. Mas apenas ele, sábio, ele faz uma pergunta a Kardec, poderá dizer como germina e se reproduz no menor grão? Então, ele vai fazendo essas perguntas a ele, e ele vai dizer lá no final, já terminando, né? Quando ele traz uma passagem lá como é que se diz? Do artigo do Figueiredo, ele vai dizer que a fraude deve ser desmascarada e a hipocrisia ela também deve ser desmascarada, onde quer que essas duas questões elas se encontrem. Porque quando a fraude e a hipocrisia são desmascaradas, vai estar, sim, se prestando um grande serviço. E aí Kardec continua e diz, é fazer grande mal à sociedade, como aos indivíduos, quando alguém ataca o princípio em virtude de terem dele abusado. E aí ele diz, é querer cortar a boa árvore porque deu um fruto estragado. Aliás, Kardec continua, estamos longe de nos lamentar pela obra do senhor Figueiredo. Sobre os adeptos da doutrina, ela não poderá ter nenhuma influência, porque ele vai dizer que esse artigo dele não vai nos influenciar enquanto espíritas. Por quê? Porque quando a gente lê, os espíritas que realmente estudam, se debruçam, pesquisam e estudam, vão reconhecer imediatamente os pontos vulneráveis do artigo do senhor Figueiredo. Eu vou parar porque ele é grande, ele ainda tem alguns pontos aqui, na volta eu falo. Ok. Ivone, a Ivone está fechada ainda, Ivone. O meu foi sobre correspondência, né? E nessa correspondência a gente vai ter que voltar aqui ao mês de agosto, relembrando aqui as conversas familiares do físico Tirolier, né?
Lembrando que Tirolier, ele estava ativamente buscando encontrar um motor, né, destinado a substituir o vapor. E ele pensava que seria o ácido carbônico que faria essa substituição, né? Lembrando que numa dessas experiências dele, ele foi atingido e ficou surdo, quase completamente. Perdeu um dedo em uma outra experiência também, que foi muito funesta, porque custou a vida de um ajudante. Ele tinha uma ideia fixa, e aqui dá para a gente perceber que essa ideia fixa dele fez com que ele se isolasse, permanecesse prisioneiro do seu próprio cérebro, né, de sua própria mente, e ele não conseguiu desenvolver aptidões que ele já trazia, né, por conta desse isolamento, por conta dele ficar preso nessas ideias físicas, né? E aqui a gente lembra, por mais que a gente traga na nossa existência as aptidões, elas precisam ser aperfeiçoadas, elas precisam ser desenvolvidas, né? Foi o que não aconteceu com Tirolier, né? Ele precisava ali estar desenvolvendo as aptidões que ele já trazia de outras existências que precisava ser trabalhada. Depois a gente vai ver, em um ditado espontâneo, uma comunicação através da médium senhora Costel, né? Que um espírito fala sobre, que é o espírito Georges, fala de Tirolier. E ele vai falando aqui que ele, apesar, né, das dificuldades dele, ele, como espírito, ele precisava desse desenvolvimento, né? Ele trazia as aptidões e tudo mais, mas tinha essa ideia fixa que foi o que limitou ele, né? E ele coloca aqui, ó, que ele permaneceu prisioneiro do seu próprio cérebro. O gênio flutuava em torno dele, encontrando todas as saídas fechadas. Deixou a loucura, sua irmã, penetrar e invadir a praça tão bem guardada. E Tirolier, que deveria deixar um nome imortal, não vive senão na lembrança de alguns sábios, né? A questão do isolamento. Veja como é importante a gente estar envolvido na sociedade, com outras pessoas, né? Teria que estar em contato com outros físicos, com outros cientistas, para desenvolver suas ideias, né? Ouvir outras pessoas, que ajudaria a desenvolver as suas ideias. Então, nesse artigo Correspondência, do mês de setembro, aí nós vamos ver o senhor Jobar, né? Aquele mesmo senhor precipitado que levou a desencarnar por conta da precipitação. E aí a gente vê nessa correspondência o quanto ele era precipitado, né? E Kardec, no final, faz uma advertência muito respeitosa a ele, né? Aí ele escreve para Kardec, né, para o presidente da sociedade, trazendo alguns esclarecimentos com relação a esse físico, dizendo que ele era amigo dele, e quando ele montou o plano do seu aparelho em ferro fundido, ele chamou a atenção dele, explicou que poderia ser rodeado de um ferro batido para que não houvesse essa explosão, né? Mas que ele não deu a importância, né? E ele também informa aqui a surdez de Tirolier, né? Por conta dessas experiências mal sucedidas, ele ficou surdo, mas que um grande magnetizador na época foi o senhor, deixa eu ver aqui o nome dele, Fortier, se não me engano. Não foi Fortier, foi o senhor, esqueci o nome. Eu sei que ele ficou surdo, Lafontaine, um magnetizador, curou ele da surdez, né? E ele testou essa cura dele quando ele chegou no gabinete dele de estudo, lá no laboratório, gritou ele, e ele botou as duas mãos no ouvido para mostrar que estava ouvindo, né? E ele comunicou aos amigos, né, que também fizeram experiência para saber, e ele realmente atestou que estava curado da surdez, né? E faz aqui uma informação que ele ficava com o ouvido preso
né, ele botava colado as vitrines para ouvir os sons do piano, né? Então, ele ficou curado daquela surdez pelo magnetismo. Isso aí é uma informação que ele traz. E outra informação aqui, que além dele, ele era, na realidade, ele tinha uns inventos, né, dele, alguns mal sucedidos, mas ele tem aqui uma informação da gelatina nutritiva, né? Que é conhecida na gastronomia, essa gelatina também, que a gente usa para o alimento, né? Ele disse que ia vender essa gelatina a a um centavo aos pobres, mas não venderia por 15 francos nas lojas comestíveis, né? Que não gozado, assim, não acreditaram, né? Na tecnologia dele. E aí, Kardec, né? Ou Jobard chamou a atenção da sociedade com relação a esse amigo dele, né? Aí vem uma nota de Kardec falando, né, agradecendo a Jobard pela essa interessante detalhe, né, que ele conseguiu dar sobre Laurier, e aí ele chama também a atenção, né, da questão de ser cuidadoso com as informações, né, dos estudos, né, da precipitação, né. Ele fala isso, quando o tempo é chegado para revelar uma descoberta útil para a humanidade, nós procuramos o homem capaz de conduzi-lo a bom fim, nos lhe inspiramos a ideia para dela se ocupar. É disso que deixamos todo o mérito, mas onde estaria o trabalho, onde estaria o mérito se lhe bastasse perguntar aos espíritos os meios de adquirir sem trabalho, ciência, honra e riqueza? Sede, pois, prudentes, não entreis num caminho onde não sentiríeis senão decepções, e que em nada contribui para o vosso adiantamento. Aqueles que deixam arrastar por isso, reconhecerão um dia o quanto estava em erro, e lamentarão não haver empregado melhor o seu tempo. Então, ele está aqui chamando a atenção de tudo vem a tempo, né? A gente é que quer o nosso tempo e não procura o tempo de Deus, né? Não procura o tempo de Deus. E aí, pensando que essa observação seria igualmente apreciada por outras pessoas e que elas compreenderão, sem dúvida, o inconveniente de antecipar no tempo para certas publicações. A experiência lhes mostrará a necessidade de nem sempre se completar, por isso, a impaciência de alguns espíritos. Aí está colocando dessa precipitação, dessa impaciência, que a gente quer tudo ao nosso tempo, não sabendo que tem o tempo de Deus, que tudo tem um tempo certo, né? E o Jobard, ele pressionava para que divulgasse os artigos, né? E aí vem as colocações de Kardec dos espíritos superiores, né? Colocando que muitas vezes a precipitação vai estragar a obra toda, vai anular a obra toda por conta da precipitação. E eu acredito que foi por isso que essa precipitação que levou a espiritualidade a chamar Jobard de volta antes do tempo, né? Ele desencarnou antes do tempo, né? Então, tá aí, é mais ou menos isso a correspondência, né? Ele informando desse amigo dele, desse físico, que desencarnou por conta dessa experiência mal sucedida, né? Da precipitação, mas depois ele foi evocado, ele se coloca na evocação como um espírito até equilibrado, porque ele reconhece os erros, né? Reconhece que a questão até da loucura da ideia fixa dele, que foi isso que anulou os projetos, né, dele como físico, né, por conta dessa ideia fixa que ele tinha, né, do isolamento. Ele reconhece as dificuldades dele, né, e ele tem uma visão até equilibrada também no mundo espiritual, que lá o valor é mais a nível moral do que a nível material, que não dá tanta importância assim. Então, até que ele chegou, apesar dos estragos, como ele mesmo diz, do corpo físico, né, por conta da explosão, ele chegou bem no plano espiritual, né, por conta dele ser uma pessoa boa,
foi só por conta desse isolamento que atrapalhou o desenvolvimento intelectual dele, porque ele poderia estar mais envolvido com um grupo que tivesse dentro dessas experiências, né? Que ele pudesse se abrir para outros ensinamentos, ajudando a aperfeiçoar suas aptidões, né? De físico, né? E aí, realmente tudo é a seu tempo. E que a gente, mesmo trazendo as aptidões, a gente precisa desenvolver. Isso é para tudo, né? Tudo precisa ser desenvolvido na nossa vida. Mesmo que a gente tenha uma facilidade para alguma coisa, mas a gente não pode dizer que está ali e está tudo, ali está completo. A gente precisa estar sempre aperfeiçoando, sempre buscando coisas novas, né? Como bem Kardec exemplificou quando se colocou, né, na frente de uma doutrina, aberto para ouvir as opiniões, para ouvir coisas novas, mas também com prudência, buscando selecionar, observar, experimentar, né, analisar, para depois se chegar a uma conclusão. Isso é prudência, né? É prudência e saber se situar no tempo certo. É somente isso. A ordem aqui é Aí, Alex. cheguei no minuto. Alex. A ordem é Alex, Eleni, Itamar e Clécio. Que lê a Eleni, que eu não vi ainda. Eleni hoje está de Mateus de Oliveira, 8ª série. Oitava A. 8ª. Bom, falando dos artigos, primeiro tem a correspondência aí no artigo de Rian o artigo de Val, né? Que está falando justamente sobre o maravilhoso sobrenatural, que é Kardec rebatendo as críticas, principalmente do camarada lá, do Figuier, né? Que escreveu o livro. E lendo esse artigo e depois da apresentação de ambos, eu lembrei de uma história em que o senhor estava em um trem, em um metrô, lendo uma Bíblia, e aí chegou um rapaz universitário, lá de Oxford, né? E quando sentou-se em frente ao senhor que estava lendo a Bíblia, e aí quando viu que ele estava lendo a Bíblia, ele perguntou assim, o rapaz, o senhor acredita nisso? Aí o senhor falou, me dê algumas razões para não acreditar. E aí o rapaz fez, agora eu não tenho tempo, que eu vou descer na próxima estação. Mas se o senhor me der um cartão de visita, eu irei visitá-lo e debateremos sobre esse assunto. E aí o senhor tranquilamente fez, pois não. Colocou a mão no bolso e apresentou o cartão dele. O menino saiu sem nem ler o cartão, né? Lá depois na estação, que desceu do trem, já na estação, ele pegou o cartão e foi ler. Louis Pasteur, diretor da universidade que o rapaz estudava. E embaixo estava lá escrito: pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Então é a mesma história desse camarada Figuier aí, que na verdade criticava a doutrina espírita sem fundamentação nenhuma, e Kardec não se preocupou com isso, tanto é que lá no final do artigo escreveu: longe de me lamentar ou de me preocupar com o artigo do Figuier. Para os adeptos da doutrina vão perceber logo os pontos vulneráveis. E quem não é adepto vai aguçar a curiosidade para poder estudar, ler o que é que a doutrina espírita tá falando. Então, Kardec queria, na verdade, eu percebo isso nos artigos de Kardec, Kardec ficava doido que chegasse um cabra de ciência mesmo assim, e pudesse argumentar com ele com fundamento, com lógica,
para falar mal da doutrina espírita, para ele poder debater. E, infelizmente, ele, se não achou, achou pouquíssimo. Né? Quando achou pouca gente, porque, de fato, a ciência é de uma lógica, e Kardec fez as colocações numa lógica, numa sensatez que é difícil combater. As pessoas que combatem hoje em dia, que a gente vê muita gente combatendo, nas FMs, etc. e tal, nas universais da vida, a gente vê o combate, mas é sem fundamentação nenhuma, sem conhecimento. Então, eu particularmente não dou nem ouvidos. Fazer que nem uma vez uma mulher chegou e veio conversar comigo lá em Piritiba, dizendo: Você já soube que o pastor fulano de tal estava de madrugada em frente ao centro espírita fazendo oração com mais 5 pessoas? Eu, que ótimo! Ela, como que ótimo? Você não vai combater isso? E na época eu era presidente do centro, né? Eu falei, eu não. Se o centro espírita é uma casa de oração e ele está orando em frente à casa de oração, tá fortalecendo, está ótimo. Deixa ele vir. Quanto mais gente, melhor. Não tem por que tá se preocupando com esse tipo de coisa. E a apresentação de Ivone, ela trouxe justamente, porque o artigo fala sobre isso, é uma correspondência de um camarada que escreveu a Sociedade Espírita, né, de Estudos Espíritas, e falando lá sobre o senhor, lá do artigo de 1800 e o fone caiu, de 1859, e aí está também comentando sobre isso. Eu, particularmente, não tive tempo de me aprofundar nele, então não vou comentar muita coisa, não. Zé Fini. Matheus Oliveira, por favor. Oitava. Val, você não faz ideia do trabalho que foi para eu entrar sem o meu celular, sem conseguir a câmera para conectar o WhatsApp. Pense que a coisa aqui, os universitários todos vieram da casa para tentar me ajudar. Ai, ai. Façam uma vaquinha, gente. Aí, ó, de fazendeiro, a outra fazendeira, o outro também, para me dar um celular novo. Tá bom, gozação, eu sem celular. Deixa eu falar para vocês. Eu também fico imaginando isso, viu, Alex? Ele queria realmente, e ele estava aberto para as críticas. O tempo todo a gente observa isso em todos os artigos. Todos os artigos onde ele pontua alguma coisa a respeito das pessoas que criticavam, ele fala. Pena que ficam na superficialidade, pena que não vêm estudar a doutrina para combater o que é estudado. E é isso que ele nos chama a atenção, e eu acho que essa que é a nossa reflexão. Se a gente, quando fala de algum assunto, a gente tem conhecimento de causa para combater alguma coisa. Eu tenho muito temor de combater o que eu não sei. É assim, eu acho vergonhoso e é feio. Então, assim, se eu quero pontuar ou criticar alguma coisa, eu tenho que conhecer. Sempre estou aberta para o defensor da ideia, para analisar o que ele fala, para depois eu criticar. Porque o defensor, com certeza, na maioria das vezes, ele se aprofunda. E o crítico, na maioria das vezes, é muito superficial, simplesmente combate por combater. Então, assim, eu sou avessa às pessoas que criticam porque gostam disso ou daquilo sem aprofundar conhecimento. E a doutrina espírita é de raciocínio, é de lógica, como a gente vê o tempo todo. Então, assim, ele diz, em nenhum momento, e a doutrina, em nenhum momento, os espíritos não estão nem aí, se fôssemos usar de uma forma coloquial as palavras, se vem críticas. Não tem essa preocupação. Quanto mais se discutir algum assunto, mais se vai aprender sobre ele. Então, que a gente discuta, que a gente questione, isso que a gente tem visto a cada dia nos nossos estudos, né? Não tem por que temer o questionamento, não tem o que temer de duvidar das coisas. Ao contrário, os espíritos bons, aí a gente retoma até alguns que a gente já estudou anteriormente, eles gostam sim de ser questionados, eles querem sim instigar em nós esse espírito de duvidar, de analisar, de ponderar, de refletir a respeito de qualquer que seja a colocação. Então, assim, foi ótimo, porque a gente já vem estudando isso algumas semanas, e aí hoje acho que fechou com chave de ouro, sobre o maravilhoso e o outro, que eu agora esqueci o nome do artigo. Como é o maravilhoso e o quê, Ian? Ajuda aí. O primeiro e o segundo, os dois artigos. E agora outra coisa, a gente vê que isso em Gênesis, assim,
depois, quando a gente vai estudar a Gênese, a questão do que é o milagre, a gente vê que realmente muita coisa foi retirada desses artigos, né? É um capítulo que especialmente me atrai. Eu gosto muito da Gênese, essa parte, então, dos milagres, aquela parte ali que eu estudei junto em grupo, me encantou. E aí vem falar exatamente isso, o que é o sobrenatural. A gente apresentou no curso de inglês, a gente tinha que apresentar uma coisa para ganhar o título, viu? E o meu tema foi sobre Kardec, falar do milagre do maravilhoso. Eu apresentei isso com uma colega em inglês. E assim, hoje não sei mais nada de inglês, meu filho, desaprendi. Quero até ficar trocando com você lá no personal, viu? Quem quiser. Mas realmente, porque encanta. Minha professora de inglês se apaixonou tanto que depois ela foi para a casa espírita estudar com a gente. Então, estudar, ver a questão de o que é milagre realmente. Aí vem falar da questão etimológica, né, Val? O que era milagre era algo que não era comum, simplesmente isso. E aí a gente vai distorcendo, a gente vai dando um caráter misterioso para que poucas pessoas tenham esse... E isso o Kardec chama atenção aí, para que poucos possam deter esse poder, para que possam manipular massas, e aí vem toda a questão de vocês que são professores de história, sabem muito bem como isso ocorre, principalmente na questão religiosa. Com relação a Ivone, já terminou meu tempo, Alex? Se tiver terminado, pode cortar aí, viu? Não, como a gente tem um tempinho, são 5 minutos, né? Ainda está em 4, tem 1 minuto. Com relação eu esqueci o nome do povo francês todo hoje, viu, gente? Mas com relação ao de Ivone, é a questão realmente, como ela falou, que mais me chamou a atenção. Estejamos sempre abertos para conversar com as pessoas que pensam de forma diferente, para que a gente não crie uma monoideia, não seja fanático, não seja prepotente e arrogante. Então, eu acho que as lições que eu busco, o que é que isso me traz de ensinamento. Então, eu acho que é por aí. Itamar, por favor, Itamar. O povo está todo afiado hoje aí, viu? Nota 10. O que me impressiona justamente em todos esses artigos, e vocês colocaram muito bem, é justamente a lógica, né? A racionalidade, a argumentação de Kardec com fatos. Alex sintetizou muito bem isso. Kardec queria ver queria debater com alguém que tivesse conhecimento, inclusive conhecimento do espiritismo, porque ele dizia, olha, você não pode criticar o que você não conhece. Né? Isso é interessante. E a gente vai ver que Kardec já tinha essa preocupação de fazer essa abordagem do maravilhoso sobrenatural desde o lançamento do Livro dos Espíritos, da primeira edição. Porque na conclusão, no item 2, ele vai dizer, olha, os céticos, eles vêm por ponto, se miram no maravilhoso, no sobrenatural, que não admite. Dizem que o espiritismo se funda no maravilhoso. É uma suposição ridícula. Veja que lá na fase inicial, porque eu acredito que o pessoal deve ter batido muito, quando foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, deve ter batido muito em cima disso. Olha, isso deve ser algo sobrenatural, deve ser algo maravilhoso. Então, eles tentavam ridicularizar o espiritismo. E é interessante esse assunto, inclusive esse artigo que Rian apresentou, nós vamos ver o quê? Kardec levou integralmente para o capítulo 2º do Livro dos Médiuns, integralmente. Então, veja como isso foi importante. Aí ele apresenta, depois aí, como o Val mostrou, ele vai justamente mostrar que o artigo que fora publicado do senhor Figuier não tinha lógica, não tinha fundamentação. Então, ele desmonta o artigo, mesmo, inclusive, até a questão da participação dele numa sessão. E que isso nos remete ao que ele fala lá no Livro dos Métodos, né, de espíritas exaltados, e nos remete justamente a muita gente que já participou de atividades mediúnicas e saíram descréditos. Eu conheço várias pessoas que, entre aspas, se tornaram espíritas, depois saíram combatendo e hoje são evangélicos. Eu tenho 3 pessoas que participaram da juventude e depois saem criticando que nada, eu estava lá. Agora, me permitam confessar para vocês uma coisa. Tem algumas atividades mediúnicas que a gente participa, eu não sei vocês,
mas que eu abro os olhos assim, fico olhando e digo, rapaz, o que é isso aí? O que é isso? Honestamente, viu? É coisa que a gente olha assim, porque, na realidade, aí eu não vou criticar os médiuns, eu vou criticar a falta de preparo deles, as nossas casas. Isso eu já participei de centenas, inclusive no grupo de estudo eu disse isso. As nossas casas, a gente tem uma preocupação muito maior com o fenômeno do que da educação, da preparação dos médiuns. Principalmente quando surgem, né, pessoas assim, novas, e aí depois o pessoal simplesmente... que a mediunidade é complexa demais, gente, são muitas nuances. Então, isso me chama muita atenção. E aí eu vou pegar também a palavra de Alex, né, a frase de Alex, quando ele diz, né, quando ele citou o personagem, eu não sei quem foi o cabra aí, me fugiu a memória agora, que muita ciência nos aproxima de Deus. Hoje eu estava justamente conversando com um dos componentes de um dos grupos da Revista Espírita, e ele me questionava sobre, né, a escala espírita, quando Kardec coloca as classes da segunda ordem dos bons espíritos, quando ele fala espíritos sábios, que são espíritos voltados para a intelectualidade, e aí nos remete ao quê? Livro dos Espíritos 780, quando Lei do Progresso, quando vai falar o quê? Que o progresso intelectual antecede o moral. E aí a gente percebe, está aqui no Divone, quando Jobardi vem dizer, a morte desse sábio inventor nos privou de uma multidão de descobertas, das quais me falaram e que levou para o túmulo. Nós também, espíritas, eu digo que eu já fiz muito isso, de repente a gente senta o pau num bocado de cientista, e esses cientistas podem estar numa condição espiritual melhor do que a gente. Pode estar nessa categoria de espíritos sábios da escala espírita, que avançaram intelectualmente. E, às vezes, a gente critica. Quantos aí agora, quantos cientistas que se autodenominam ateus, mas avançaram muito nesse lado? Olha o cabra aí, esse inventor, né? Esse inventor que foi apresentado justamente por Ivone, é uma demonstração que não era um espírito atrasado, não. Ele avançou muito e trouxe benefícios enormes para a comunidade. Então, veja quantas lições justamente a gente tira desses artigos da Revista Espírita, como é maravilhoso a gente conhecer a revista para a gente entender muita coisa. Beleza. O filho pródigo. Rapaz, não com essa bola toda, não. Vou falar um pouquinho aqui. Justamente a questão de como o Espiritismo surge, como Kardec nos apresenta, essa visão, tanto científica quanto filosófica de Kardec, em que se questiona tudo e também está aberto a tudo. Em diversos pontos, aí, artigos que já vimos anterior, ele não tem restrição com quem participa das mediúnicas. Então, chega muçulmano, chega católico, chega isso, ele bebe de todas as fontes, de todas as oportunidades. E ainda digo mais, que aí podemos dizer, mas os espíritos da qualificação são todos católicos. Às vezes a gente se pergunta isso. E no momento das comunicações espontâneas, por que não vieram então espíritos de espíritos indianos, a sua visão filosófica e científica, porque Kardec estava aberta a tudo, a todas as comunicações. Sobre a quem está aqui, é justamente como já foi comentado aí, só reforçando. Ele estava aberto aí e se torcia, como qualquer cientista, em busca da verdade. Se está faltando algum ponto, se tem um Y que eu não vi, se tem uma correçãozinha que eu deixei de passar, ou alguém realmente para defender, para discutir uma ideia e ampliar o seu conhecimento. Porque eu creio que aquele que alcança determinado conhecimento, ele quer ir além. Né? Geralmente você pode ver que o cara fica eufórico, ele fica doido para poder beber um pouco mais daquilo ali. Então, era essa a visão de Kardec, esse era o trabalho de Kardec.
E quem tentava ver de maneira diferente isso, tratando como algo chinfrim, eu acho que a visão era das pessoas, às vezes, querer se aparecer, e outros eram pagos para poder fazer aquilo, que eu acredito que a intenção era enfraquecer justamente o espiritismo, como acontece com várias questões, né? Você pode observar, às vezes, na mídia, quando você quer enfraquecer algo, você bate em cima de uma tecla para poder derrubar aqui sobre tal coisa. Não era diferente, era a imprensa da época, eram as pessoas da época, elas tinham que bater em determinada tecla por essas questões aí. Mas ele ficava sempre pleno e tranquilo, porque ele sabia que estava lutando com uma verdade clara, uma verdade raciocinada e uma verdade em que você poderia pensar por si mesmo, sem depender de parâmetros para poder ficar repetindo coisas, que era a maioria das vezes como muitos faziam. Então, em vez de você debater sobre um assunto, você ficava repetindo um assunto que fulano e ciclano disse. E acontece muito isso, né? Eu vou, digamos que vou fazer uma explanação, digo, Itamar falou isso, aqui no outro, que o espiritismo isso, aqui no outro. Pô, porque eu fui lá na ponte e discuti porque eu não experimentei, porque eu não busquei. Então, é o que muito ocorre aí. Então, não há o que se dizer realmente, porque os artigos justamente são bastante claros nisso aí. E também eu gostaria que, falando aqui da minha questão aqui, né? É quase de ver Deus, não é roupa de ver Deus, não. Tá quase de paletó, a Helenita com a roupa chique ali, todo cheio de lantejoulas, Val sempre chique, né? Sempre chique com as argolas dela aí. Eu tô aqui tá mais para ir ver o doutor, viu, Helenita? Mas, pô, me tomar um banhozinho e botar uma roupinha diferente para ver o médico. Pois é, né? Pois é, gente. Na questão das correspondências aí, eu fiquei retado. Eu fiquei arretado mesmo. É quando o Jobar diz assim, olha, a academia está estudando lá o meu ponto lá da catalepsia. E o senhorzinho aí, vocêzinho aí, jogaram no cesto do esquecimento. Olha, né? Que dá um piti, que dá uma bronca. Se ele conhecia o físico aí, tudo bem, se andou com o físico onde andou, tudo bem, essas coisas todas. Mas ele se encheu mesmo, já no primeiro, né, Itamar? Parece que ele diz assim, tu me tomas por quem? Tu acha que eu sou o quê? Tu acha que eu sou que nem vocês, né? O nosso Rusteng vai fazer com Kardec depois, tá? Rusteng vai fazer do mesmo jeito. Olha, eu sou um jurisconsulto, o pessoal vai fazer as leis, vem conversar comigo. Tu é quem? Viu? Vamos nos lembrar dessa só essa colocaçãozinha que ele fez aí. Kardec vai dizer, não, eu já discuti isso. Vamos esperar lá na frente que os espíritos digam alguma coisa e a gente volta. Mas, por enquanto, vamos deixar aqui guardado. E do meio do Dival, né? No meu de Dival, acho interessante quando coloca lá, alguém devia ter citado, né? Que ele fala, o homem tudo pode, o homem quer, isso aí é de Thomas Hobbes, né? Do Leviatã, né? Da distopia lá, ou utopia que ele escreveu lá, né? O homem tudo pode. Então, se o homem pode tudo, a medida do desejo dele é a lei dele. Agora, ele tem que fazer a lei dele para prevalecer sobre o outro homem. Isso aí é o discurso de lá. E dos camisares de Cevenes, aí a gente vai ver aí, como eu fiquei preocupado que eu não sabia, eu fui atrás, vai ter 2 textos aí ainda na Revista Espírita, tá? Em 1867 e 1869, tá lá na frente. Lá no de 69, ele vai tentar explicar que eles eram estáticos, tinham visões, se preparavam, como mártires, se entregavam à morte, porque um dizia que eles iam morrer, e eles tinham essa questão. Mas não sei que o Kardec diz, que coloca mais no lado político, que eles foram perseguidos pela igreja, mas que tinha feito um estudo do lado, né? Só isso dos pontos da gente. Val? Kardec também ele vai falar na questão do maravilhoso e do sobrenatural, que quem se debruça ao combate falando, né, dessa questão do maravilhoso e sobrenatural, geralmente são materialistas, né? Tem a base materialista, então ele vai nos lembrar disso, que a gente não esqueça.
é exatamente quem discorda de que o espírito ele vive, né? Ele sobrevive além da matéria. Então, por isso que fica aí batendo. E só para finalizar aqui, o meu maravilhoso sobrenatural do livro, e que ele traz o artigo do senhor Figuier, no finalzinho, ele vai dizer assim, que o maravilhoso é a ideia fixa, né, do senhor Figuier, é o pesadelo dele. Eu fico assim, Kardec, eu acho Kardec massa, sabe por quê? Porque ele sabe de todas as pessoas que vão combater a doutrina e ele fica muito tranquilo. Ele não fica avexado, como a gente diz, para defender. Ele vai dizer como, olha, aquieta, fica tranquilo, que tudo vai se resolver. Essa pessoa aí que está combatendo, ela vai chegar a entender que ela está equivocada, ou agora encarnada, ou quando ela morrer. Ela vai entender, de uma forma ou de outra. Então, por isso que ele foi chamado de bom senso encarnado, né? Ele sempre muito tranquilo, e ele vai dizer, ele vai dizer assim, que quando você não compreende alguma coisa, quando você não compreende, é mais fácil você entrar no combate mesmo, né? Desmerecer os conceitos que outra pessoa vai trazer. E assim, ele vai dizer lá no final, quer ver? Aqui, ó como ele é massa. É outro ponto dele. Ele não bate de frente com as pessoas que não concordaram com ele, que disseram aquilo que ele trazia na doutrina espírita. Aí ele vai dizer assim, a obra do senhor Figuier está nas melhores condições, além de escrita de maneira muito séria. Olha que cara massa, gente. Muito séria. Não se arrasta na lama das injúrias grosseiras e do personalismo, únicos argumentos dos críticos de baixo nível. Olha que massa. E no final do artigo, ele finaliza dizendo que em outro artigo, nós vamos examinar ainda mais a teoria do senhor Figuier, fazendo votos para que seja de melhor qualidade que a teoria do músculo estalante de Joubert. Né? Então, ele vai dizer, a gente vai se aprofundar mais, a gente vai, não se preocupe, não. E quanto à questão da correspondência, eu só queria falar uma coisa aqui, deixa eu pegar aqui, viu? Aqui no final, quando ele diz assim, é preciso desconfiar diariamente e sem controle. Se não nos quisermos expor mais tarde, Fechou o microfone, Val. Eu acho que ela caiu e voltou desligado. Foi por isso, caiu e voltou automaticamente. Então, eu já vou finalizar, lá no Divone. É preciso desconfiar que os guias disseram das ideias sistemáticas dos espíritos, tanto quanto dos homens, e não as aceitar levianamente e sem controle. Se não nos quisermos expor mais tarde, haver desmentido o que tivermos aceito com muita precipitação. E aqui ele vai nos chamar a atenção mais uma vez, para a gente não acreditar nos espíritos, quando eles apresentam qualquer coisa, que a gente vá realmente e tenha aquele senso de pesquisa, que a gente busque realmente pesquisar. E aí ele vai dizer aqui, não repele nada, a gente acolhe tudo quanto nos é transmitido, porque em tudo, olha o que Kardec diz, há alguma coisa a aprender, mas não aceitamos senão sob a condição de verificá-lo previamente, guardando-nos de lhe emprestar uma fé cega e refletida. Então, ele está dizendo o quê? Você está mandando um artigo? Manda, que eu vou ler. Manda, que eu vou ler, mas eu vou passar pelo crivo da razão, da questão lógica,
e aí aceitar ou não já é outra coisa. Mas que a gente vai ler, a gente vai se debruçar, a gente vai. Porque geralmente a gente diz que isso é bobagem, não quero nem ver, né? Não quero nem me ater a isso, mas ele não. O Cabra era realmente bom demais. Só isso. Por favor, Ivone. Kardec sempre respeitoso, né? Com as críticas, com aqueles que não aceitavam, muito respeitoso. Mas eu ressalto aí a postura de Kardec diante desses artigos, né? Que criticava a doutrina. E aí a gente lembra que ele foi discípulo de Pestalozzi, ele foi educado por quem? Nada menos do que Pestalozzi, né? Que tinha e esse método que ele apresenta para codificar a doutrina, que é o método que nós também precisamos ter em nossas posturas, o método trazido por Kardec, né? E também que veio lá de Pestalozzi, ele é de grande importância para a gente se colocar diante das críticas, diante das coisas que surgem novas, né? Que a gente não se precipite, porque às vezes essa precipitação nossa termina atrapalhando, como foi bem colocado aí por Itamar com relação às reuniões mediúnicas, né? A precipitação dos dirigentes em colocar as pessoas que mal chegam, só porque diz que é médium, coloca, são precipitações que terminam fazendo um desfavor à doutrina. Então, é falta desse método trazido por Kardec, não só para codificar a doutrina, mas na postura dele no dia a dia. Ele tinha essa postura, né? De ser respeitoso, de ouvir, mas também de pronto observar, analisar, né? Desenvolvendo ali todo um conhecimento para saber analisar se aquilo ali é bom ou não é, é correto ou não é. Então, eu realmente, a gente fica encantada mesmo, né? Com essa postura de Kardec, né? Que a gente possa conquistar também no nosso dia a dia essa postura, né? É minhas palavras finais. Bom, Tiago, a gente tem tempo aí. Quem quiser colocar mais uma coisinha, quem quiser falar mais uma. Alex, por favor. Só dois comentários rápidos. Um, até em cima do que Val comentou ali, eu lembrei de uma passagem, quando ela falou sobre Kardec assim, e me veio um fato na Bíblia, se não me falha a memória, foi Gamaliel, que os fariseus estavam reunidos tramando pegar e matar Jesus, prender, matar e tal, como aconteceu de fato. E Gamaliel chegou para os companheiros fariseus e falou: Irmãos, acautelai-vos, deixai esse Jesus, porque se a obra dele for de Deus, estamos lutando contra o divino. E se não for, por si só, vai cair. Então, a gente observa que sempre tivemos homens de uma sensatez incrível. Pena que a maioria não ouve esses homens sensatos nos momentos oportunos, né? E Kardec se viu aperreado e perseguido no período lá na codificação espírita. Mas é como eu falei, ele estava doido que tivesse alguém à altura, né, para debater. E o que Ivone apresentou também, eu lembrei de outro fato. Como eu gosto muito da cultura oriental, por identificação, apesar de estar no Ocidente, mas acredito eu que tenha tido algumas vivências por lá, porque eu me identifico muito. E ela falou lá do físico que se isolou e acabou perdendo a oportunidade de ser mais útil, né? E Siddhartha Gautama, o Buda, ele também passou um período nas montanhas como eremita, isolado de tudo e de todos, quando ele percebeu que o que ele estava buscando era a convivência com outras pessoas. O que ele tinha que ensinar era em sociedade e não isolado. Desceu a rampa e foi se misturar com o povo mesmo e foi ministrar seus ensinamentos
porque é em sociedade que a gente aprende, a gente ensina, a gente contribui, a gente erra, cai, levanta, e assim faz a nossa caminhada. É isso aí. Está lá na lei de sociedade, né? Que o homem não nasceu para viver só. E se a gente se isolar, a gente vai se embrutecer. A lei de sociedade chama a atenção disso aí. Fala sobre o ascetismo, fala sobre todas essas coisas aí. Eu queria colocar duas coisas. Uma, eu me lembro que uma apresentação há um tempo atrás aí, ela me chamou a atenção justamente para a elegância de Kardec, né? Para o equilíbrio, e a gente percebe isso. Gente, você ser um coautor de uma doutrina, tem a responsabilidade nas suas costas, né? Kardec vestiu a camisa do espiritismo e receber cacetada de todo jeito e não sair da elegância, responder, né, como o Alex colocou, com sensatez, não ser avexado como o Val diz, avexado para o pessoal de Pernambuco, viu, que isso é um baianês, quer dizer, não ser apressado, vai traduzir, né, Val, porque esse pessoal de Pernambuco às vezes não sabe a linguagem nossa. Eu sou muito avexado, eu sou muito agoniado, eu não presto para isso não, para debate não. E realmente é encantador, a gente percebe nas entrelinhas que ele não sai do seu equilíbrio, ele se mantém equilibrado o tempo inteiro, e ele não discute. Essa semana eu apresentei a introdução, já 4 introduções que eu apresento, e ele disse, olha, a revista não vai ser objeto de disputa, vai ser objeto de discussão. Aí com o Jobardi aqui fica claro, Jobardi quando vem como, né, vocês falaram, inclusive Rian falou, que vem todo cheio, todo com arrogância, aí ele disse, espera aí, não é assim não. Então veja a questão do equilíbrio, e aí Val matou a charada justamente disso. Kardec tinha preocupação sempre de instruir-se, né, de trazer ali como objeto de instrução. Para finalizar, um passarinho me contou aqui que a questão de um celular que foi falado aí é que se perdeu num colchão de pena de gansos. Aí para achar dá trabalho, viu? Eu quero falar, eu levantei aí a mão, Rian. Rian, pode falar? Eu acho só que falaram aí da elegância de Kardec, olha como o Clécio abotoou de novo a camisa. Posso falar, Rian? Pode, meu amor, pode. Eu só queria fechar aqui dizendo no último artigo, né, na correspondência que Ivone trouxe, que Kardec ele vai dizer o seguinte, que a impaciência, e aí ó, é para nós dois, viu, Itamar, que eu me enquadro nessa história aqui, que a impaciência não denota característica de espírito superior, pelo contrário, aí ele está dizendo, os espíritos superiores, aí ele diz, não aqueles que dizem que são superiores, mas os que são de fato são prudentes, que é uma virtude que os caracteriza. E assim a gente pode reconhecê-los, né? Então, olha, eu estou dizendo isso para chamar a atenção. Se a gente quer evoluir, eu penso, viu, Itamar? Aí a gente tem que ser mais prudente, mais tranquilo, sem ser muito avexado. Aí fazendo uma brincadeira. Essa é a dificuldade, por isso que eu estou querendo ficar 118 anos aqui para ver se eu me tranquilizo mais. Fazendo uma brincadeira aqui na Bahia também, se esse povo fosse do Candomblé, ia ser tudo de Ogum, oguniado. Clécio, vai falar alguma coisa, Clécio? Não, ela é nem que tá querendo aí. Eu já tô chique demais já, deixa pra lá. Essa elegância de Kardec, ele tá aprendendo ainda, viu? Ele está querendo se desvencilhar dessa beca, né, Clécio? Está querendo se desvencilhar da beca, né? Exato. Se você visse aqui a calça que eu estou aqui, deixa quieto, viu? Ivone, a tristeza do mundo todo.
falar alguma coisa? E com o meu nome, Val já diz tudo, né? Ela consegue não deixar nada, vai nos cantinhos ali e vai tirando. Mas é isso mesmo, né? A gente fica encantado com as colocações da revista e cada vez ressalta mais essa postura elegante de Kardec, que deve ser o nosso objetivo, para a gente alcançar também, né? Como espírita, a gente alcançar também essa prudência, não se precipitar, não querer as coisas antes da hora, que a gente quer tudo a nosso tempo. Eu mesmo, no meu passado, eu fui muito precipitada, eu queria tudo era logo, não tinha... Hoje, depois de tanta paulada, eu estou mais tranquila, esperando as coisas com paciência e com prudência, mas o pessoal lá do Moreira sofria comigo, que eu queria tudo na hora. Mas eu recebi lições preciosas disso, né, para aprender a não ser precipitada, a ser calma, a não se precipitar, a guardar com calma, mas foi a duras penas, viu? Foi a duras penas. Eu quero a receita, Ivone. Ô, Eu quero a Val, que receita. óculos é esse, meu Deus? O que é isso? Rian, é para tu. Ó, minha sobrinha trouxe, eu botei que é para tu. Vou mandar para tu. Não, olha, assim, deixa eu dizer para vocês. Eu uso óculos de dia o tempo todinho, porque tem, inclusive, essa questão de claridade. Eu leio sem os óculos, mas como eu estou passando o dia sem os óculos, aí meus olhos doem. Agora, Cátia Cega chegou aí, eu queria que você dissesse para nós se está sendo fácil, meu amigo. Está sendo fácil. Ah, gente, a gente fica legal, lógico, quando a gente começa... Cátia cantou. Sim, Cátia Cega. Está viva ainda? Ela é viva, tá? Porque senão era uma aparição. Vou perguntar a Roberto Carlos. Se Roberto Carlos está com 80, ela está viva. Engraçado, né? Ver como a gente... Como essa oportunidade que a gente tem de trocar ideia, né? Porque os temas não são, como o Valdir eu disse desde o começo, não são tão gatinhos. E ver tudo que a gente conseguiu tirar, que a gente conseguiu conversar, que a gente conseguiu buscar dessas coisas, né? Próxima semana são Clécio, Eleni e Itamar, tá? Outubro de 1860. Quem vai fazer a prece? Olha, e hoje nós estamos estritamente no horário, 1 minuto para a prece. Ó. Quando pega pessoas... Val, é quando pega pessoas assim que sabem falar, que ser conciso, né? Quando pega pessoas demais, que são... É demais. Esses outros prolixos aí, ó. Mas nós não, ó... Tá vendo o tempo? A gente é disciplinado, eles não. Vamos ver na próxima semana, né? Bora ver. Vamos vigiar. Quem vai fazer a prece, gente? Acho que a Eleni, né? A Eleni está mais pronta assim para fazer. A mulher que perdeu o celular na pena de ganso. Bota ela para fazer a prece. Aqui, Tamar, porque não está prestando para nada. Vamos lá. Vamos nos aquietar um pouco. Aproveitar essa alegria que a gente está irradiando para contagiar tantos que precisam. Que essa nossa energia fraterna, amorosa, leve, de gratidão a Deus, primeiro, porque estamos aqui estudando, lúcidos, possa atingir e envolver a tantos irmãos que assim não se encontram. Que a gente possa agora enviar este pensamento uníssono a todos os cantos deste planeta que nos acolhe, agradecendo a Deus pela oportunidade de servir nesta prece durante a noite. Que possamos nos reunir como estamos fazendo aqui agora, para trabalhar em prol de irmãos carentes física, espiritual, mentalmente. Que nós possamos doar o melhor que temos, Senhor. Que a doutrina saia realmente de nós e de forma muito simples, se faça presente onde quer que a gente esteja.
que nós nos amemos cada vez mais, que nós possamos respeitar o nosso próximo, aprender a ouvir, a calar, aprender a ser o mais tolo, como dizia Irmã Rosália, aprender a ouvir o mais tolo falar, porque somos todos ainda aprendizes. Nenhum de nós detém nada, absolutamente nada de verdade ainda. Ajuda-nos, Senhor, neste propósito da caridade, da amorosidade, da fraternidade. E assim seja.